Para o observador casual, o fenômeno dos OVNIs é no mínimo confuso. É difícil separar fatos de ficção. Há, no entanto, alguns pesquisadores que trabalham com afinco para apresentar provas científicas da existência dos OVNIs, ao mesmo tempo revelando as fraudes. Don Ecker, diretor de pesquisas da UFO Magazine, é um desses pesquisadores. As questões paralelas neste campo sempre chamaram muita atenção da imprensa, o que torna difícil para verdadeiros pesquisadores levar sua opinião ao público. Don Ecker acredita que um dos maiores problemas é que a imprensa explora as histórias mais chamativas, como a suposta autópsia de um alienígena. Ecker acha que muitas dessas histórias são forjadas. Embora as provas achadas em muitas das histórias de OVNIs não passem por um exame cuidadoso, Ecker descobriu alguns casos que não podem ser explicados, definidos como fraudes, fenômenos naturais ou ilusões ópticas. Na verdade, algumas das maiores provas vêm do próprio governo. Em março de 1989, um radioamador de Maryland interceptou uma transmissão muito estranha de uma nave espacial. Era a voz do piloto da Discovery, transmitindo em um canal secreto do governo. Houston, aqui é a Discovery. Ainda estamos observando a nave alienígena. Este não foi o primeiro nem será o último dos encontros da NASA com alienígenas. Uma das histórias que tivemos sorte de descobrir envolvia uma missão espacial ocorrida em setembro de 1991. A missão foi a STS-48 e envolvia a nave espacial Discovery. Quando a nave estava a aproximadamente 320 quilômetros de altura, ocorreu uma série de eventos que realmente nunca havíamos visto antes no espaço. A câmera da nave capturou um objeto se deslocando na tela, fazendo uma repentina curva à direita pouco antes de um segundo objeto passar por sua rota original. E que tipo de nave poderia manobrar tão rapidamente? O meu palpite é que era algum aparelho do tipo Guerra nas Estrelas, que eu acredito ter sido disparado contra esse objeto. Eu não faço ideia do motivo, mas pode-se ver que assim que o objeto faz uma curva para a direita, algo ilumina a tela no local onde esse OVNI estava antes. E não há nada que conhecemos atualmente, como a nossa tecnologia que possibilite um objeto como esse operar sob controle humano no espaço. Então, se não é algo nosso, a não ser que seja um projeto ultra secreto do governo, temos que nos perguntar, o que é esse OVNI? Eu acho que é alguma coisa lá que é extremamente diferente disso. Quando a UFO Magazine revelou a história do STS-48, um oficial da NASA disse na CNN que a anomalia deveria ser despojos de uma base espacial ou água utilizada jogada no espaço. As declarações oficiais apenas aumentaram a confusão. Em certos círculos de poder em Washington havia um verdadeiro terror que essas incursões pudessem levar a alguma coisa a mais, por mais louco que pudesse ser, talvez até mesmo uma invasão. Nós podemos explicar como fraudes, como aeronaves amigas erroneamente identificadas, como fenômenos meteorológicos ou elétricos ou como aberrações da luz. Há dezenas de milhares de relatos de OVNIs todos os anos no mundo todo. Com toda essa fumaça, há fogo? Stanton T. Friedman, físico nuclear, já viu todos os tipos de fotografias e imagens de vídeo de supostas aparições de OVNIs. Com a tecnologia atual, não é difícil forjar nenhum tipo de fotografia. Veja o que os computadores fazem, pode-se ver na televisão o tempo todo. Mas isto não é verdade para imagens de discos voadores feitas há 20, 30 ou 40 anos, ou até mesmo há 10 anos. Friedman acredita que essas imagens antigas possam ser verdadeiras,
Esta primeira imagem é de uma câmera de cinema. Ela mostra um objeto em forma de disco se movendo na tela da direita para a esquerda. Toda a sequência leva um centésimo de segundo. Como foi filmada em 1952, a prova visual é difícil de refutar. Nestas fotos há duas vistas diferentes de um objeto que desafia a explicação. A primeira é de um objeto em forma de disco sobrevoando uma casa no Oregon. A segunda é do mesmo objeto em um outro ângulo. Essas imagens foram examinadas por um laboratório de pesquisas e as fotos passaram nos testes. A foto seguinte foi tirada por um piloto militar francês e mostra uma nave muito semelhante. No entanto, ela foi tirada 4 anos depois e a 10.000 quilômetros de distância. As fotos seguintes foram tiradas por um fotógrafo da Marinha Brasileira. Esta ampliação mostra o perfil de um objeto sobre as montanhas brasileiras. Pelo menos 50 empresas nesse planeta poderiam construir objetos com aquela aparência. Mas sei que ninguém nos anos 50 poderia construir coisas com aquela aparência que voassem daquela forma. Alta velocidade, curvas fechadas, nenhum ruído, nenhum motor externo visível, sem asas, sem cauda. Se não foi construído aqui na Terra, foi construído em algum outro lugar. Com todas essas supostas evidências, não é difícil de se imaginar as reações que algumas pessoas podem ter e as crenças que podem formar. Grupos como os unarianos estão prontos, dispostos e preparados para ajudar seus irmãos espaciais a estabelecerem a Terra como o 33º membro da Confederação Interplanetária no ano 2001. O significado desse lugar, que chamamos de local de pouso, é que ele é o local para o pouso de 32 naves espaciais. Esse é o futuro campus da Academia de Ciências Unarius e será chamado Centro Estelar número 1. Entidade sem fins lucrativos mantida por doações, a Academia de Ciências Unarius ensina aos alunos a filosofia unariana de vida. Os unarianos divulgam suas crenças em publicações impressas em sua gráfica e em vídeos produzidos em seu próprio estúdio de televisão. A biblioteca da Academia está repleta de livros e vídeos, todos reforçando a crença de que os irmãos espaciais irão chegar e se unir à humanidade. Embora os unarianos sejam vívidos e imaginativos, e segundo alguns, um pouco estranhos, com todas as supostas provas de visitas de alienígenas, quem sabe eles podem estar certos. Desde a primeira vez que o homem olhou para o céu, ele busca respostas para o inexplicável. Buscando a ajuda dos céus, ele se perguntou: o que há além? E estou sozinho? Recentemente, objetos misteriosos foram descobertos e removidos de corpos humanos. Não se sabe como eles entraram nas vítimas, mas alguns acreditam que eles são implantes alienígenas. Uma possível prova de que os alienígenas já estão entre nós. Se ele estiver lá, eu vou achá-lo. Eles podem ser de outro planeta, de outra estrela, provavelmente bem próxima. Até mesmo aqui. Por que estão aqui? Por que fazem o que fazem? Isto é muito estranho para mim. O mundo concentrou a atenção em OVNIs e meteoritos em um polêmico acidente próximo a Roswell, Novo México, em 1947. Isto se refletiu nos filmes da época, dominados por imagens assustadoras de alienígenas querendo assumir o controle do mundo. O que esses alienígenas trouxeram com eles? E o que eles podem nos dar ou colocar dentro de nós? Foi então que a ideia de implantes alienígenas surgiu e agora ela alimenta a busca pela vida extraterrestre.
Eu tomei contato com a questão de implantes alienígenas por acaso. Eu conheci um estudioso chamado Daryl Sims que estava investigando este fenômeno há vários anos. Eu sou cético por natureza devido à minha formação científica. Sua relutância inicial foi vencida pelas descobertas inexplicáveis que foram levadas até ele. Daryl Sims foi procurado por uma mulher cujo caso acabou levando o doutor até Sims e sua causa. Pat Connerly trouxe algumas informações para mim. E ao longo da conversa eu disse, bem, como vou me convencer de que passou por essa experiência que você alega? Ela respondeu que tinha alguns raios-x. Os raios-x mostravam 2 objetos não identificados no dedão do pé direito. Por estranho que pareça, não causavam dor à mulher. Se não fosse um exame por outro motivo, ela não saberia de sua existência. Ele me mostrou alguns raios-x do pé com objetos curiosos nele. Eu olhei para eles e eu não fiquei impressionado. Então ela me entregou o relatório médico, que dizia que esses objetos eram algum tipo de grampo cirúrgico ou algo colocado devido a uma cirurgia anterior. O problema é que não houvera cirurgia anterior. E eu disse, você pode provar isso? E ele disse, eu tenho todo o histórico médico aqui. Se estiver interessado em dar uma olhada, eu terei prazer em deixar com você. E eu disse, vamos fazer o seguinte. Trago o paciente para a Califórnia e eu faço a cirurgia de graça. Antes da cirurgia, o Dr. Lear recebeu um telefonema de Sims que, baseado em experiências anteriores, previu o resultado da operação. Em primeiro lugar, você não vai encontrar nenhum tipo de resposta inflamatória, quer seja aguda ou crônica, eu disse. E a segunda coisa é que você vai achar células nervosas, do tipo errado, e muitas delas. Para o Dr. Lear, a cirurgia era uma remoção de rotina de um corpo estranho. Com mais de 30 anos de experiência, ele esperava que esta cirurgia fosse comum. Ele examinou a região e não encontrou uma porta de entrada visível. Durante a primeira meia hora, o médico sondou procurando objetos não aparentes e foi surpreendido por uma reação inesperada. Eu toquei em alguma coisa e a paciente reagiu violentamente. O pé saiu da mesa. A anestesia não fez efeito. Com anestesia suficiente para adormecer toda a perna, sua reação denunciou a existência de terminais nervosos. Neste caso, proprioceptores encontrados apenas na superfície dos dedos. Por que o tecido em volta deste objeto teria células nervosas no interior do dedão, quase no osso? Elas não teriam função alguma de um lado do dedão. Retiramos o objeto em forma de T, enrolado em uma membrana muito escura, cinza, densa e brilhante. Numa extremidade, o objeto era arredondado como uma bala, talvez para penetrar na pele. A extremidade oposta tinha a forma de um anzol, permitindo que ele se fixasse em um tecido macio, sem se mover. Mas este foi apenas o primeiro dos estranhos eventos que se seguiram para o Dr. Lear. Após concordar em fazer cirurgias similares, a equipe cirúrgica retirou um objeto idêntico da mão de um paciente. No ano seguinte, eles fariam outras cirurgias, cada uma delas revelando um implante de origem desconhecida. Todos os objetos eram conectados a um feixe de nervos deslocados. Os tecidos ao redor não mostravam sinais de rejeição a esses corpos estranhos. Realmente, não encontrar nenhum sinal de qualquer reação inflamatória é algo muito incomum. Que técnica foi usada para inserir esses objetos no corpo sem causar reação e sem que o hospedeiro soubesse? No entanto, análises feitas em renomados laboratórios pouco ajudaram para determinar a origem dos objetos. Apenas um dos elementos componentes pôde ser identificado como um metal extraterrestre,
encontrado em meteoritos. O significado desses objetos para o mundo médico ainda é um mistério. Adequadamente aplicada, essa tecnologia pode evitar a rejeição em transplante de órgãos. As implicações para o prolongamento da vida humana podem ser imensuráveis. Mas há preocupações mais imediatas. De onde vêm esses objetos? São algo benigno ou servem a outro propósito? Há algumas teorias populares. Uma é que eles podem ser um aparelho rastreador para localizar o indivíduo à distância. Outra teoria que acredito mais é que podem ser aparelhos para monitorar certas funções do corpo, como fazemos com astronautas, ou então eles podem estar monitorando certas funções bioquímicas ou genéticas, ou talvez até monitorar o nível de impurezas do nosso corpo. Mas Darrell Sims tem suas próprias teorias sobre alienígenas e esses implantes. Ao meu ver, eles mentem consistentemente. Eles não contam a verdade ao povo, não contam de onde eles vêm, não contam muitas coisas. Escondem coisas nos corpos das pessoas há 41 anos e não deixam nenhuma cicatriz, nem dizem que está lá. Algumas das coisas que ocorrem na comunidade de inteligência sempre foram mantidas em segredo do povo americano. No início, talvez por um bom motivo, mas não mais. Não sei se eles estão aqui para nos ajudar ou para nos salvar, ou para melhorar o planeta. Eu suspeito de outros motivos. Não se sabe se esses visitantes estão aqui para nos ajudar ou para nos atrapalhar. Mas sua existência é quase inegável. Este incidente acabou mudando a minha vida. Como eu poderia ser tão egoísta para pensar que nós somos as únicas criaturas vivas na vastidão do universo?